Então eu falo para eles, se o adversário tiver que fazer gol, tem que fazer gol por méritos do adversário. Isso aqui é histórico. A mídia italiana falou muitas coisas pesadas de jogadores que estavam, para eles, ultrapassados. Falou do Renato Gaúcho. E hoje o Renato Gaúcho simplesmente deu um nó tático na Inter de Milão. Porque o Fluminense é o primeiro nesse Super Mundial brasileiro a eliminar um gigante do futebol europeu. A gente talvez entrou um pouco achando que o jogo não ia ter essa intensidade toda pelo lado do Fluminense e fomos surpreendidos. Então, esse foco no trabalho, essa concentração no trabalho é a coisa que eu fico o tempo todo em cima deles, no vídeo e na prática nos treinamentos. E com a vitória histórica do Fluminense, que massacrou a Inter de Milão, calando a mídia italiana, que menosprezou o time carioca, veja o desabafo dos jogadores após a partida e a repercussão da mídia brasileira e italiana com a classificação do time do Fluminense. Porque o Fluminense é o primeiro nesse Super Mundial brasileiro a eliminar um gigante do futebol europeu, a eliminar simplesmente a atual finalista da Champions League. Não tem como tentar desmerecer isso aqui. O que esse Fluminense do Renato Gaúcho fez hoje? Isso é gigante, gente. Isso é para orgulhar não só o torcedor do Fluminense. Isso é para orgulhar o brasileiro que gosta de futebol. O Fluminense não só ganhou e eliminou a Internacional. O Fluminense jogou bem, o Fluminense atacou, o Fluminense perdeu chances, o Fluminense teve coragem e jogou bem demais. Cara, que feito do Fluminense do Renato Gaúcho. O torcedor tricolor hoje, ele tem que estar muito orgulhoso. E o Fluminense mostrou para a finalista da Champions que o futebol brasileiro pode sim bater de frente contra qualquer time no futebol mundial. Cara, olha isso aqui. Eu não sou torcedor do Fluminense. E olha o que eu tô sentindo, cara. Que jogo! Os caras jogaram de igual para igual e ganharam. Ganharam se impondo. Fica brabinho. Torcedor da Inter, treinador, time. Tão de boca aberta. Porque o Fluminense hoje impressionou o mundo. De jogadores que estavam, para eles, ultrapassados. Falou do Renato Gaúcho. E hoje o Renato Gaúcho simplesmente deu um nó tático na Inter de Milão. Mudou o sistema, a formação do time, foi um time corajoso, um time que defendeu, mas atacou também, um time que criou oportunidades, fez 2 gols e poderia ter feito mais gols. Uma classificação heróica do Fluminense, que continua vivo. Nunca as 3 palavrinhas estiveram tão vivas no coração do torcedor tricolor. Sonhar, profetizar e realizar. E o Fluminense sonha, profetiza e mais uma vez realizou. Fluminense classificado, parabéns ao Fluminense. E que venha ou City ou Hilão. Parabéns ao Fluminense do Schneider, parabéns ao Fluminense do Romerito, do Casal 20, do Renato Gaúcho. Cara, que loucura! Parabéns ao Fluminense. Eu não acreditava que o Fluminense pudesse classificar contra a Inter de Milão, mas foi guerreiro, time de guerreiros. Isso mesmo, Fluminense da máquina tricolor. Parabéns ao tricolor, que por sinal, quem que tá nas quartas de final, Fluminense ou Flamengo? O Flamengo ou o Fluminense? É o Fluminense. E se o Fluminense tá, meu irmão, tá tudo certo. Renato Gaúcho, maravilhoso. E agora, meu irmão, Fluminense é Fluminense. E o Fluminense mereceu, ganhou de 2-0. Parabéns a todos os jogadores. Parabéns ao Renato Gaúcho. E parabéns ao Fluminense, o time da minha sogra Daisy, que é tricolor das Laranjeiras. Parabéns, Fluminense! Eu acho que para nós brasileiros que estava no elenco, a gente sabia da dificuldade real do jogo, né? Eu acho que isso talvez não tivesse na cabeça dos europeus. Mas eu acho que, como eu falei, a gente talvez entrou um pouco achando que o jogo não ia ter essa intensidade toda pelo lado do Fluminense e fomos surpreendidos. Mas acho que voltar forte agora, como eu falei também. Renato, quando querem falar do seu trabalho, quando querem criticar o seu trabalho, muitas vezes falam que você não entende de tática, que você não entende de estratégia.
Eu queria que você falasse hoje justamente da estratégia que o Fluminense levou a campo, uma escalação que você ainda não tinha colocado, né? Desde que você voltou com 3 zagueiros. O que você pensou para o jogo e como você viu a atuação do Fluminense dentro dessa estratégia, por favor? Bom, para mim não foi surpresa. Eu acho que o mais importante de tudo, aquilo que eu sempre falo para vocês, é aquilo que eu converso com o meu grupo. O que vem lá de fora não deixa entrar no vestiário. Ninguém vai mudar minha cabeça. Eu tenho minhas ideias, procuro trocar as ideias sempre com o meu grupo. Foi dessa forma que eu pensei nesse esquema diante da Inter. No último jogo nós conseguimos a classificação, como eu havia falado para vocês ontem, todo mundo, pelo menos a maioria, saiu com seus familiares lá em Miami. Minha filha passou lá no hotel para que eu pudesse sair com ela para jantar. Eu falei que não, ela até me xingou, porque ela queria sair para jantar. Eu falei, não, cara, eu vou ver o jogo do nosso futuro adversário, que provavelmente vai ser a Inter. E eu estudei bem, e pensei bastante durante a noite em que esquema eu iria utilizar. E na minha cabeça o melhor esquema seria com os 3 zagueiros, porque nós poderíamos espelhar a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes, que pode ser de uma partida a qualquer momento. Conversei com o grupo, eles compraram a ideia, tivemos 2, 3 dias apenas para treinar, mas eles foram obedientes, foram inteligentes, assimilaram bem da maneira que nós tínhamos que jogar. E o Arias falou uma coisa certa, eu acho que foi o jogo da humildade, soubemos respeitar o adversário, com a bola jogamos, tivemos algumas oportunidades também e fomos letais. Eu acho que no momento que o grupo compra o barulho no esquema, ele é fundamental. E essas ideias eu troquei com eles. Então, na minha melhor, eu falei para eles, o Arias é testemunha aqui, durante os 3 dias, nós vamos nesse esquema, se vocês entregarem, se vocês resolverem jogar, e se ajudarem do jeito que fizeram contra o Borussia, nós vamos classificar. Nós temos respeito pelo nosso adversário, sabemos do poderio, sabemos da força deles. Agora, eu confio em vocês. Se vocês jogarem do jeito que vocês jogaram contra o Borussia, tendo atenção durante os 90 minutos, a gente vai passar. Falei para eles ontem na pré-eleição, hoje antes de entrar em campo, falei, acreditem que vai dar. Então, no momento que eu mudo um esquema com pouco tempo, e o esquema deu certo, eu acho que está de parabéns os jogadores que assimilaram direito. É uma vitória muito importante para a gente, assim, sabe? Que a gente sabe do potencial deles, da grandeza dos times europeus, da diferença que tem para nós. A gente tem que ser consciente nesse aspecto, sabe? De analisar bem, de saber analisar e de ser humilde para poder falar isso. Se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos hoje, defender da forma que defendemos, seguramente a gente não sairia com resultado positivo. É claro que o gol no início deu uma tranquilidade maior, a gente procurou defender mais, muito quente, o campo muito fofo, porque tem um sintético por baixo, e aí fica muito difícil de você, as primeiras passadas, de você ganhar velocidade, enfim. Mas foi um jogo que tudo que nós fizemos hoje a gente procurou treinar, né, dentro da preparação para esse jogo. Defendemos da maneira que era possível, daquilo que a gente tinha condição de fazer. Eu acho que nós tivemos êxitos muito grandes nessa partida. O pessoal que entrou, o Facundo que não vinha jogando, aí chegou de titular. Enfim, o Hércules que saiu de titular, foi pro banco, entrou, fez o gol. Cara, eu tô muito orgulhoso do time, assim, porque não é fácil nas circunstâncias que a gente vem jogando. Eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco melhor. É muito quente, cara. É muito quente. A boca fica seca, você não tem saliva, enfim. Eles, por um outro lado, estavam perdendo o jogo, teriam que propor um pouco mais. E a gente sofreu muito com o calor, com o horário do jogo também. Mas, enfim, a gente está feliz pela classificação, mas sabendo que a gente não quer parar por aqui também. Galera, seguinte, parabéns para o time do Fluminense que conseguiu uma vitória histórica para cima da Inter. Cara, é impressionante. O Renato Gaúcho, sim, ele foi muito impactante nesse jogo pelo fato de respeitar a Inter de Milão e entender a forma como o time ele iria se comportar dentro de campo e assim sair com essa grande vitória contra a Inter de Milão. Cara, é impressionante. Renato Gaúcho, ele durante a coletiva, ele explicou a forma que o time jogou com 3 zagueiros. Ele estudou, passou horas e horas ali trabalhando em cima para poder enfrentar
esse time. O Fluminense respeitou sim, mas trabalhou em cima disso, segurou, sofreu muito. Pra quem acompanhou o jogo, viu que foi muita emoção. Se você é torcedor do Fluminense, eu quero muito saber aqui a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, Deus abençoe e até a próxima.